E aí, meus amores, tudo bem? Bora para mais um videozinho aqui de Machine Learning. Podem ver que minha voz eu estou um bocado empolgada por causa que os livros que eu andei lendo me ajudaram a entender um pouco mais esse bendito desta função de custo para eu poder explicar melhor. Vocês podem ver que já tem algumas coisas anotadas porque o imbecil aqui errou no cálculo na tentativa do vídeo anterior, né? Mas é assim que vamos aprendendo. Então, para que serve a bendita da função de custo? Eu já expliquei um pouco isso no meu vídeo que eu falei sobre o RSS, né? Root Squared Error, a soma dos quadrados, né? Neste caso da diferença dos quadrados aqui. Podem ver que exatamente esse daqui é o cálculo, né? Que eu tenho o meu valor de predito menos, opa, que eu esqueci de colocar aqui, o valor real. E aqui não é um número elevado, tá? Aqui não é um i elevado, aqui na verdade é só para dizer qual que é a observação. A soma deles, dessa diferença elevada ao quadrado. Ok? E para que serve esse bendito? Quando nós estamos tratando de um computador e nós jogamos esse monte de dados para ele, ele não tem a menor ideia qual que é o valor real, qual que é o valor perfeito para poder encaixar um modelo. Nós, como seres humanos, podemos olhar aqui e vemos que beleza, tipo, a gente tem um valor que, se a gente colocar o x igual a 1, ele vai passar certinho nessa linha. O computador não sabe. Então, na grande maioria das vezes, ele vai iniciar a variável, né, neste caso, o nosso peso, né, que a gente está tratando somente de uma única variável a critério de exemplo, ele vai avaliar o nosso peso, o peso que eu digo nosso, que eu digo da função, e vai ajustar os valores para termos um valor bom. Quando eu digo bom, eu digo bom de acordo com os critérios ao qual você precisa aquela função, ok? Isso eu vou explicar melhor no próximo vídeo. Neste daqui a gente vai brincar um pouquinho de cálculo dessa vez eu vou acertar o bendito do cálculo para nós vermos aqui como funciona. Deste lado aqui da esquerda nós estamos tratando de funções, estamos tratando aqui simplesmente de qual que é a variável x, neste caso, e aqui é o gráfico da minimização da função de custo. É bom entender este critério para podermos entender sobre a questão das derivadas. Então, vamos colocar, por exemplo, que a gente vai iniciar aqui, pelo menos neste ponto, que o x é igual a zero. Então, qual que é a função? Qual que é essa função aqui? Então, simplesmente vou somar tudo, a diferença, e elevar ao quadrado. Como eu não tenho nenhum valor entre eles, então eu simplesmente só vou pegar esse valor aqui de cada um deles e vou somar. Então, eu vou ter 1 ao quadrado, que dá 1, 2 ao quadrado, que dá 4, mais 3 ao quadrado, que dá 9, que total é 14. Então, veja que aqui eu estou tratando da função de custo, tá? E aqui eu estou tratando do meu modelo ainda. Então, para iniciar, aqui com x igual a 0, eu tenho um valor de 14. Beleza. Eu vou aumentar um pouquinho este valor. Eu vou aumentar um pouquinho o meu x. O meu x agora ele vai valer 0,5. Então, vai ser mais ou menos aqui a linha. Quando tiver no 2 vai ser 1. Quando tiver aqui é 0,5. Então, vamos lá. Sendo o meu x agora, sendo o meu x igual a 0,5, então o que eu tenho? Eu tenho 0,5 menos 1 elevado ao quadrado, mais 1 menos 2 elevado ao quadrado, mais 1,5, nossa, que 5 feio, 5 menos 3 elevado ao quadrado. Então, eu tenho aqui 0,5 elevado ao quadrado dá 0,25. Beleza? Podem ver, como eu falei, eu errei nos cálculos anteriores. Mais 1 menos 2 vai dar 1 elevado ao quadrado, vai dar menos 1 elevado ao quadrado dá 1. Mais 1,5 menos 3 vai dar menos 1,5, que elevado ao quadrado vai dar 2,25. 2,25. Então, qual que é o resultado que eu tenho aqui? 2,5, 3,5. 3,5. Vou somar, porque às vezes eu acabo confundindo. 0,25 mais 1 mais 2,25. 3,5. Então, veja que só de eu ajustar meu valor para isso,
ele já veio para um valor, só para eu ajustar meio, ele já foi para um valor bem mais abaixo, que é 3,5. Então, ó, vou colocar mais ou menos assim, 3,5, ele já baixou bastante aqui, ok? Se eu ajustar para 1, então eu vou colocar um vermelhinho aqui, um vermelhinho bem bonitinho que vai passar por todos eles. Veja que ele está muito reto, né? Quase uma régua, é uma linearidade total que eu acabei de fazer. E o que acontece? Aqui vai zerar. 1 menos 1 vai dar 0, 2 menos 2 vai dar 0, 3 menos 3 vai dar 0. Então eu chego praticamente no meu valor ajustado, bem bonitão. Se eu colocar o meu x a 1,5, né, então eu vou colocar uma corzinha um pouco mais diferente, esse salmão rosa aqui, sei lá. Então vai ser mais ou menos aqui. Então veja que é uma linha um pouco mais para cima, né? Então se eu fizer esse cálculo com 1,5, então vai ser praticamente esse resultado aqui, que vai ser 1,5 menos 1 mais, neste caso vai ser 3 menos 2, e lógico que isso daqui é ao quadrado, e é ao quadrado, mais 4,5 menos 3 elevado ao quadrado. Então 1,5 menos 1 vai dar 0,5 elevado ao quadrado, 0,25. Sai fora, não quero isso. Mais 3 ao quadrado, neste menos 2 vai dar 1 elevado ao quadrado, vão ser 1. Mais 4,5 menos 3, vão sobrar 1,5, 1,5 vai dar 2,25. E é a mesma coisa que vai dar 3,5. Beleza? Então vai subir aqui novamente. Então veja que ele vai fazer mais ou menos isso daqui, né? Então ele vai descer, vai chegar até o valor ótimo e logo depois disso ele vai subir, né? Então ele vai fazer desse jeito. Lógico que vocês podem ver que minha habilidade de desenho, né, é uma habilidade muito boa. A NASA está me chamando para poder fazer isso, para poder desenhar os gráficos de lá. E podem ver que, pelo menos neste caso aqui ao qual estou tratando, eu tenho uma curva muito interessante aqui. E com certeza o próximo valor também, se eu passar, vai ser 14. Então já vou colocar inclusive aqui em cima. Beleza? Veja que ele faz exatamente esse movimento conforme eu vou ajustando o valor de x. E é neste ponto aqui que nós entramos na derivada. Ok? Espero que vocês tenham entendido qual que é a diferença de uma função de custo. A função de custo, só para nós resumirmos isso daqui, só para a gente fazer um resumão, ok? O computador não sabe qual que é o melhor valor para determinado modelo ou para determinado peso. Então, para isso que existe a função de custo. A função de custo é usada para nós mensurarmos o quão bom o quão justo o nosso ajustado, essa é a palavra certa, ajustado. Quão ajustado estão os pesos do nosso modelo para determinada função, a função que vai ser o nosso modelo. E na grande maioria dos casos acontece essa curva aqui. É lógico que estamos tratando simplesmente de duas dimensões, né? Para cá e para cá. Nós estamos tratando de 3, 4, 5, 10 dimensões de uma função. Então, existe essa curva aqui, e pelo menos para esta função a qual a gente está trabalhando, para estas variáveis a qual a gente está tratando, chega uma hora que nós temos o valor super ajustado, né? Que ele está exatamente certinho no valor. Se ele generaliza ou não, de uma forma certa, não dá para saber, pois isso daqui é só um exemplo. Ok? Com certeza, modelos que dados no mundo real vão ter muito mais pontos e vai ser um pouco mais difícil de ajustar. Ok? Nós temos a função de custo. A função de custo ela tem essa determinada curva e você tem, dependendo do valor ao qual você tem, do peso da sua função, você vai ter um resultado diferente na sua função de custo. Desse lado esquerdo é do nosso modelo, desse lado direito é da função de custo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula eu vou falar sobre a derivada. E na terceira aula que eu vou falar um pouco mais sobre as funções de custo. Beleza, meus amores? Beijos na bunda e até mais.